Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através dessa palavra e falar conosco sobre realidades desconhecidas, trazer luz para a nossa escuridão. Esse é o desejo do meu coração, que Ele ilumine o nosso caminho sempre, para que nós possamos cada vez mais ter certeza do chamado, do propósito e caminhar em plenitude de vida junto com Ele. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o livro do autor, evangelista, médico e historiador Lucas, capítulo 8. Quero ler com vocês a partir do verso 26, um texto bastante conhecido. Diz assim: Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas, vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele e disse em alta voz: Por que vem me importunar, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob a guarda, com os pés e as mãos acorrentadas, ele quebrava as correntes e, sob o controle do demônio, corria para o deserto. Jesus perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu, pois havia muitos demônios dentro do homem e imploravam que Jesus não o mandasse para o abismo. Ali, perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina e os demônios suplicavam que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para a cidade próxima e para os arredores, espalhando a notícia. Glória a Deus, irmãos. Essa palavra ela é poderosa para nos ajudar, para nos informar e para trazer luz sobre algo que eu creio que é muito importante. É um texto bastante conhecido, do Gadareno. Uma das primeiras libertações, e creio que uma muito poderosa. Eu mesmo, particularmente, já vi muitas libertações de espíritos impuros, mas não uma dessa magnitude, dessa grandeza. Esse homem tinha mais de 2.000 demônios, de 2.000 a 6.000 demônios, não dá para se contar. Mas Jesus queria que nós soubéssemos disso. E ele traz algumas informações bastante pertinentes sobre batalha espiritual. E se você quer aprender um pouco sobre batalha espiritual, fica aí, porque ela é real, existe. Essa guerra, ela é ferrenha e muitos são os poucos que batalham por isso. Vamos lá? Vamos fazer as aplicações pertinentes desse texto. Ela fala assim, ó: Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Vale lembrar que em Marcos 4,35 o Senhor Jesus dá uma ordem. É um momento em que ele sai da teoria para a prática. Os discípulos aprenderam, viu Jesus expulsando, mas ele dá uma ordem para os discípulos: passemos para o outro lado. A finalidade era chegar nesse lugar. A finalidade era alcançar. Mas no meio do caminho eles encontraram uma tempestade, a qual os próprios discípulos se surpreenderam com o mestre, perguntando: quem é este homem, que até o mar e o vento lhe obedecem? E a intenção do Senhor era justamente provocar um ensino, uma elevação de nível, de conhecimento dos homens que os acompanhavam, Pedro e a sua equipe, aqueles 12 malucos. Mas o que nós precisamos aprender com esse primeiro versículo? Que com Jesus, meu irmão, nós sempre chegaremos ao lugar do propósito. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir isso. Com Jesus, nós sempre chegaremos ao lugar do propósito. Então chegaram à região dos Gadarenos. E é necessário às vezes passar por tempestade. A tempestade te habilita a viver um processo ou então a aprender sobre libertação. E a libertação desse Gadareno conduziu justamente a mulher de fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, os discípulos começaram a ver o poder de Jesus, de quem o tocava. E eles aprenderam que ele poderia, ali na frente estariam preparados para ver a filha de Jairo ser ressuscitada dos mortos, aprendendo quem é o mestre.
Mas em Salmo 138, no versículo 8, diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. A grande questão é que nós abandonamos. Ele não. Com ele, se nós estivermos com ele, chegaremos ao lugar do propósito. Ele cumprirá o seu propósito para conosco. A palavra diz assim, ó, quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônio veio ao seu encontro. Então nós percebemos aqui, irmão, algo muito peculiar do Senhor Jesus. Porque, irmãos, ali Gadareno era, por ter a criação dos porcos, essas coisas todas, ali trabalhava muito isso e era mal visto, de certa forma, pelos israelitas. Era até considerado um lugar impuro. E ele estava num cemitério. O cemitério era considerado, tinha a lei que não poderia se tocar nos mortos, mas o Senhor Jesus, pelo jeito, não estava nem um pouco preocupado com isso. Ele estava preocupado com a vida. Jesus vai a lugares impróprios, irmãos, por amor à vida de alguém. Jesus mete o pé na porta do terreiro. Jesus mete o pé na porta da biqueira. Jesus mete o pé na porta do prostíbulo, se necessário for, para resgatar alguém. Eu não sei, a palavra não fala se foi por uma intercessão, mas eu creio que esse homem, ele tinha, em momentos em que ele ficava, e eu vou chegar lá para falar o porquê, ele tinha momentos em que ele ficava justamente, que ele não passava pela tormenta, e ele conseguia clamar. E o Senhor foi ao encontro. Então Jesus vai a lugares impróprios, irmãos, por amor à vida de alguém. Por amor à vida de alguém. O Senhor, ele é capaz, irmão, ele é capaz de entrar em qualquer lugar. Eu já ouvi histórias. No meu quarto, no meu caso, foi justamente em um momento em que eu estava com a cara cheia de drogas. E ele foi atrás de mim. Eu fiz uma oração dentro do meu quarto, já contei isso e vou contar novamente. Falei, Senhor, provavelmente se o Senhor não vier até mim, não me libertar, era um momento que eu tive, não sei, de lucidez, um impulso do Espírito, mas eu falei, eu provavelmente vou parar de orar aqui com o Senhor e vou cheirar cocaína novamente. E assim eu fiz. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar. Cheirei a cocaína e fui levar a minha filha, meu irmão, minha irmã. Cheirei uma carreira enorme, levei mais cocaína no bolso e fui levar a minha filha no dentista. A hora que cheguei lá, fui fumar, eu fumava ainda. Passou um motoqueiro cheio do poder de Deus, Rabandaraya, conversando em línguas, Recamanda soube andarábia, com a camisa escrito mototáxi, falou, você me chamou? E os meus olhos carnais totalmente ativados, não conseguiam. Eu falei, eu não, você me chamou agora há pouco. É porque você não permite ver, e aqueles que te dominam hoje não permite você ver. Mas o meu Pai, Ele vai te libertar, e as obras das trevas estão sendo desfeitas agora. Tô perdendo toda a autoridade, irmão, de lá para cá. Tô aqui hoje, pregando o Evangelho para vocês. Ele é poderoso, Ele vai em qualquer lugar, Ele não se importa. Olha, em Isaías 1, versículo 25 e 26 diz, voltarei a minha mão, fala assim, ó, voltarei a minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade da retidão, cidade fiel. Recamanda rabanda sou ramandaraia. Creia nessa palavra que é fiel, irmão. Creia nessa palavra que é verdadeira. Ele não se importa. E foi assim, alcançou o Gadareno. No final, irmão, ele estava pregando em Decápolis, contando das misericórdias que o Senhor fez. A palavra diz assim, ó, fazia muito tempo que ele não tinha casa, nem roupas, e vivia num cemitério fora da cidade. Há quanto tempo, meu irmão? Há quanto tempo você passa pela aflição? Sabe de uma coisa? Quero te falar algo muito importante. Deus sabe há quanto tempo você tem passado por isso. Ele sabia e ficou registrado. Fazia muito tempo que não tinha casa, nem roupas, e vivia num cemitério, longe da cidade. Jesus foi até o cemitério, o lugar dos mortos, não quis nem saber. Ele sabe, meu irmão, por tudo que você tem passado. Minha irmã, Ele sabe por tudo que você tem passado. E Ele sabe exatamente há quanto tempo tem. Não saiu do controle. A palavra nos diz
que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O que você acha que sustentou esse homem? Sabe, pode fazer um alvoroço, o nosso pecado pode até dar legalidade, mas se Deus tiver propósito, irmão, foi pregar em Decápolis. Deus sabe há quanto tempo você tem passado. Deus sabe há quanto tempo a sua família te rejeita. Deus sabe há quanto tempo você veste a mesma roupa, que não tem dinheiro para pagar as contas. Deus sabe, meu irmão, o quanto tempo você frequenta, minha irmã, um lugar de morte, não consegue se libertar disso. Deus sabe de tudo, meu irmão. Deus sabe de tudo que está acontecendo, Ele sabe exatamente de todas as situações, Ele sabe aonde nós frequentamos, Ele sabe quanto tempo nós temos vivido, Ele sabe. Fazia muito tempo que esse homem estava assim. Agora em Salmos, irmão, Salmo 107, eu gosto desse versículo, quero ler com vocês, me traz bastante paz. Salmo 107, versículo 28 diz: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Por que você acha que... Por que eu creio que ele gritou, irmão? A palavra diz no Evangelho de Marcos que ele ficava entre os montes e entre o cemitério. O monte fala da vontade de Deus, de conhecer a vontade de Deus. Embora não dê, é uma clara evidência de que ele buscava algo diferente do cemitério. Então ele ficava nos lugares altos e nos lugares baixos, irmão. Ele ficava entre altos e baixos, na inconstância. E por mais que, se ele tivesse domínio total desse homem, esse homem já estaria morto. Mas o diabo dominava a maior parte do tempo. Agora, por que eu sei que é um clamor? É justamente por isso. Por isso eu creio que o Senhor foi atrás por causa do próprio clamor, embora não dê para me falar isso, irmão. Isso é uma prospecção, não está escrito. Mas olha o que acontece: assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então ele gritou, ele conhecia, sabia que existia Deus. Então disse em voz alta: por que veio me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. A palavra fala que um homem veio, ele gritou, e aí quem falou com Jesus foi o próprio Espírito. Então, ali, meu irmão, a gente percebe que a presença de Deus, pelo que ele fala, por que veio me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. A presença de Deus, irmãos, ela atormenta Satanás. Onde Deus chega, eles têm que sair. É por isso que muitas vezes, irmãos, muitas pessoas sentem agonia perto de nós. É por isso que muitas vezes quando você chega num lugar, meu irmão, minha irmã, quando você acabou de orar no seu quarto, fazer o seu devocional, ou saiu do culto, cheio do leão da tribo de Judá, tem pessoa tentando te tirar daquele lugar. Fica importunado, fica incomodado. Você entende isso? Você compreende, irmão? Sabe, a presença de Deus aborrece o diabo, meu irmão. A presença de Deus aborrece o mal. Olha, vamos ler novamente. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em voz: por que veio me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Ele conhece Jesus, o diabo conhece, sabe que tem poder, sabe que chegou ali é maior, sabe, irmão, quem é. Suplico que não me atormente, pediu, se humilhou, se submete, não tem conversa não, ali tem toda a autoridade, tem todo o poder, irmão. Olha, em Salmos 9:3 fala: quando os meus inimigos contigo defrontam, tropeçam e são destruídos. Olha, é importante a gente saber disso, porque, irmão, a gente vai lidar com pessoas que vão ficar agoniadas, importunadas, incomodadas com a presença que nós carregamos. O Espírito Santo é Cristo em nós, irmão. Então, quando você chega, o que você acha que acontece com o mal? Olha, a palavra vai dizer: pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Eu creio com todo o meu coração que o que eu vou falar, alguém precisa ouvir. A ordem já foi dada. Eu quero repetir: a ordem já foi dada.
E se o mestre falou, irmão, não tem conversa. A ordem já foi dada. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Assim acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta vazia. Antes, ela cumpre tudo que lhe apraz e prospera nos caminhos dela. E é isso que aconteceu. Já tinha dado a ordem, então Deus já deu a ordem, meu irmão. Deus já deu a ordem. Eu não sei se você tem orado por alguém, eu não sei se você tem clamado por alguém, eu não sei se você tem pedido pela sua vida, pela sua família, por um emprego, eu não sei se você tem pedido que o Senhor plante a eternidade, eu não sei se você tem pedido a sua salvação, a salvação de alguém, mas Deus está falando aqui, Ele já deu a ordem. Já deu a ordem já foi dada. Olha, e o que aconteceu? A palavra fala, irmão, fala o seguinte: esse espírito tinha dominado esse homem em várias ocasiões, tá vendo? Que não era o tempo inteiro. A palavra fala, mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos amarradas, ele quebrava as correntes e sob o controle do demônio, corria para o deserto. E aqui nós precisamos aprender que o diabo também leva para o deserto. O diabo também leva para o deserto, meu irmão. Mas a intenção do diabo é clara. O que Jesus deixa para nós. O que? O diabo quer tomar o controle total da sua vida, irmão. Ele pode te levar para o alto do monte, como ele levou Jesus. Ele pode te levar para o alto do templo. Mas a finalidade dele é que ele quer te levar a um lugar de isolamento e sequidão, que você fique louco. Num lugar de morte, no cemitério. É ali. O diabo, meu irmão, quer tomar o controle total da sua vida. 1 de Pedro 5:8 vai dizer, irmão, 1 de Pedro 5:8 vai dizer para nós, fala assim, ó, fiquem alertas e vigiem, porque o diabo, o seu inimigo, anda ao teu derredor procurando a quem possa tragar, como um leão, irmão. Efésios 6, Paulo vai trazer que nós devemos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A guerra, ela é espiritual e muitos poucos são soldados, irmão. Soldado, aqui está mostrando a batalha ferrenha que toma conta da sua vida. Agora Jesus, ele vai mostrar algo para nós que eu creio que é bastante peculiar, irmão. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. A intenção do diabo, meu irmão, a intenção do diabo, olha, Jesus sabe, meu irmão. Jesus sabe e quer ensinar. Por que Jesus perguntou? Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Jesus sabe, não sabe? Não sabia que aquele homem estava atormentado por mais de 2.000 demônios? Os olhos de Deus não percorrem a terra e vê tudo. Vê os ímpios, vê o bom. Jesus vê tudo. Tanto que antes, no Antigo Testamento, irmãos, nós não vemos a manifestação de demônio quando é que Jesus começa o seu ministério. Os demônios começam a se manifestar. Fala 2 ou 3 vezes no Antigo Testamento, irmãos. Poucas pessoas tinham a visão e a complexidade do que estava sendo criado, mas quando Jesus começa a andar, a questão fica bem evidenciada. Então Jesus realmente sabe, meu irmão, mas quer ensinar sobre o objetivo de povoamento dentro de nós do inferno. Rica banda raba da soia. Olha, Jesus quer ensinar, irmão. O diabo quer povoar. O diabo quer, sabe, multiplicar dentro de nós. Quer trazer mais demônios. Quer, sabe, quer justamente colocar infinitos lá dentro. É isso que ele quer fazer. Olha, João 8:31. A palavra precisa entrar em nosso coração. João 8:31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. E ele queria que a gente conhecesse isso, ficou relatado, irmão. Olha, a palavra fala, pois havia muitos demônios, imploravam que Jesus não os mandasse, falava assim, a palavra fala assim, respondeu, pois havia muitos demônios dentro do homem, e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. O que é o abismo, irmão? Sheol, o inferno. Os demônios não querem ir para o inferno.
creio que não precisa nem falar mais nada, né? Os demônios não querem habitar no inferno. O inferno é real. Eles não querem. Não querem, irmão. Não querem mesmo. É claro, olha, vamos ler novamente. E imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Querem ficar aqui, irmão. Querem ficar aqui. A terra, de fato, é melhor que o inferno. O que nós vivemos, sabe, por mais que tenha dificuldade, não é nada comparado com o que vai ter do outro lado. Não é nada comparado, irmão. Não é nada comparado, minha irmã. Então a gente precisa aprender sobre essas realidades espirituais. Precisamos pensar sobre essas coisas. Não posso pregar para vocês uma ideia de salvação sem que nós compreendamos, sem que o irmão Alisson compreenda. Essa palavra é para mim também, irmão. Sabe, para que eu não venha desviar o meu caminho, para que eu tome cuidado, como Paulo fala, para que eu não venha cair, porque a intenção do diabo é roubar, matar e destruir. Agora, nem eles querem ir para o inferno, nem eles querem viver lá. O que será que tem lá? O que será? Nós temos poucas palavras, como por exemplo a de Lázaro e o mendigo. Agora precisamos aprender sobre essas coisas e começar, porque essa palavra vem a gerar um temor do Senhor ao nosso coração, para que nós venhamos cumprir o seu propósito apressadamente. Mateus 10, 28 fala: não tenham medo dos que matam o corpo. Ou seja, não tenham medo de homens, irmão. Mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. São palavras do mestre, irmão. São palavras do mestre. Olha, e a palavra fala assim, ó: os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Percebe que é clara a evidência de que o diabo quer nos colocar precipício abaixo? Tem muitas pessoas, irmãos, que têm vivido síndrome do pânico. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm vivido ansiedade, depressão e pensam se atirar no abismo. E eu não julgo, porque eu já tive lá. Eu já tomei muitos ansiolíticos, eu já tomei muito remédio, eu já pensei muitas vezes. E aqui nesse mundo é tudo cronogramado, mas pior do que, sabe, pior do que tirar a própria vida é se nós fizermos isso e para onde nós vamos. Os demônios, meu irmão, agora o que nós precisamos aprender aqui sobre essa palavra é que eles pediram permissão a Jesus para entrar no chiqueiro. Eles sabem que Jesus comanda tudo, inclusive o chiqueiro comanda o Sheol e comanda tudo, eles sabem. Vamos ler novamente. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Por quê? Eles desejam habitar em corpos. Os demônios querem uma casa, irmão. Querem um corpo. Os espíritos procuram. E aqui nós precisamos compreender, e eu quero já ministrar algo sobre a realidade do que as Escrituras trazem para nós, sobre justamente quando nós aceitamos o Jesus e não nos enchemos do Espírito Santo. Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Porque não existe casa vazia, irmão. Esquece isso. Como que nós fazemos isso? Salmodiando, lendo a palavra e orando. Mas em Mateus 12, 43, a palavra do Senhor Jesus fala: é quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, desertos. E o diabo procura descanso, procura conforto. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí, chegando a encontrar a casa desocupada, varrida e em ordem, porque o Senhor Jesus limpou, irmão. Mas a obrigação é nossa, de nos enchermos do Espírito Santo, de purificar, de manter a casa pura. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passaram a viver ali. Agora quantos esse homem tinha, eu falei? 2.000. Quantas vezes você acha que ele passou por esse processo entre monte e cemitério? E o estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Precisamos aprender, irmão, que o diabo quer uma casa e não tem casa vazia. Nós vemos em 1 Samuel 16, versículo 14, que o Espírito do Senhor saiu de Saul e entrou um espírito impuro, um espírito mau da parte do Senhor. O espírito mau é porque naquela época os escritores ainda, Samuel que estava escrevendo, eu não sei quem é o autor, não tinha noção. Talvez ele só percebeu que houve ali uma realidade espiritual.
Mas era um demônio, irmão. Era um demônio. Agora, olha, a palavra fala, irmão, Jesus deu permissão. Ele fala, liberta a manada do porco. Jesus deu permissão e os demônios saíram e entraram. Por quê, meu irmão? Nada é feito sem a autorização do mestre. Nada. Então, liberta uma manada. Eles suplicaram. Jesus deu permissão, eles entraram. Então, o que nós aprendemos, irmão? Que Jesus é o comandante. Nada é feito sem a autorização dele. Em Mateus 28:18, ele vai falar, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. A autoridade é poder, irmão. Jesus pode fazer todas as coisas. Em Lucas 1:37 vai falar que para Deus nada é impossível. E aí, o que nós precisamos fazer, Alisson? Nós precisamos apenas colocar o nosso livre-arbítrio no lugar certo. Dizer sim para Jesus. Dizer sim para a dádiva do Espírito Santo. Dizer sim para o seu propósito. A guerra, ela é espiritual e esse texto não está relatado aqui à toa. Mas eu quero te falar, meu irmão, eu quero te falar. A palavra diz em Atos 10:39 que Jesus andava desfazendo as obras das trevas. E se você está aqui é porque ele já está desfazendo. Algo ruim que aconteceu na sua vida. Mas eu costumo falar, e não quero assustar e nem pesar a mente de ninguém, que nada que é ruim, que não venha a piorar. A palavra que eu li e ministrei a vocês nos diz isso claramente, de uma batalha espiritual, que esse homem que a coisa ruim pode ficar pior, mas não tem nada bom que também não possa ficar melhor. Agora, é nós que devemos nos posicionar do lado do mestre. É nós que vamos com ele, como eu disse, do lado da palavra. Quem está com Jesus chega no lugar do propósito, irmãos. E eu quero terminar, porque a palavra fala, olha, quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. E é o que eu quero dizer, meu irmão. Os acontecimentos vão tomar conta de todos os arredores. Os acontecimentos vão tomar grande proporção. As notícias vão tomar grande proporção. A notícia do teu milagre vai se espalhar. Vai se espalhar, irmão. Essa é a intenção de Deus. É por isso que às vezes ele permite, irmão, a dor. É por isso que ele permite, às vezes, que nós passemos por tribulação, passemos por sofrimento, passemos por angústia. É por isso que às vezes ele permite a casa ficar abandonada. Para quê? Para que nós venhamos a clamar como esse homem, para que, como ele... O que é o ato de gratidão, irmão? É saber que sem ele nós não somos nada. E o ato de gratidão desse homem, tanto que ele queria acompanhar Jesus. Jesus não deixou, ele foi pregar para Decápolis. Mas ele quer que a notícia do milagre se espalhe. Jesus permitiu. Em Atos 12:24 diz, diante desse relato, Atos 12:24, a palavra diz assim, irmão, entretanto a palavra de Deus continua a crescer e espalhar-se. Crescer-se e espalhar-se, irmão. E essa é a intenção de Deus. Agora, precisamos compreender, assimilar e andar no rumo do seu propósito, para que coisas boas, para que o Senhor venha, através de nós, irmãos, a espalhar cada vez mais as coisas boas. Isso não é só para nós, é para todos. É para todos que querem. Eu quero terminar com Salmo 77, versículo 14, que fala que tu és o Deus que realiza milagres e mostra o teu poder entre os povos. Ele mostrará a grandeza dele através da minha e da sua vida. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.